Bola. Vamos lá, gente, eu venho com muita alegria hoje aqui falar com você, e hoje nós vamos falar sobre alguns princípios que nós precisamos aplicar na nossa vida. Toda vez que eu sou convidado para pregar aqui, alguém me perguntou um dia assim: pastor, você não fica nervoso na hora de pregar não? Eu falei: não, eu sou um bom ator, eu sei fingir que eu não estou nervoso lá em cima, mas esses primeiros minutos são sempre tensos, porque o nível de pregação aqui é alto e a gente precisa manter, não pode deixar o negócio, a peteca cair. Mas hoje eu quero convidar você, eu quero conversar com você hoje sobre princípios. A pastora falou aqui na palavra de oferta dela que princípios, eles regem a toda a Bíblia. E o princípio precisa reger a minha vida e a sua vida. Eu preciso já começar essa palavra dizendo para você o seguinte: a Bíblia ela é formada de forma e princípio. O que significa isso? Na Bíblia você encontra coisas que elas são forma, ou seja, a forma que era feita naquele tempo que a Bíblia foi escrita, não necessariamente precisa ser feita da mesma forma hoje. Mas o princípio que está por trás daquela forma, esse é imutável. Vou te dar um exemplo para você entender. Eu quero aqui não fazer nenhuma forma de crítica a usos e costumes de outras igrejas, mas há pessoas que acreditam que a mulher não pode cortar o cabelo, porque na Bíblia está escrito que a mulher não pode cortar cabelo. As mulheres que cortavam o cabelo na época que Paulo escreve que a mulher não poderia cortar cabelo, eram as prostitutas. Então, para não se parecer com uma prostituta, o que Paulo diz então? Não corte o seu cabelo, mulher. Ou seja, seja diferente daquilo que as mulheres que você não queira parecer são. Então hoje, quando eu leio esse texto dizendo mulher não corta o cabelo, eu penso o seguinte: não é para literalmente não cortar o cabelo. E eu quero voltar aqui. Se você tem pessoas, seu familiar seu, que pertence a uma igreja, que prega esse uso e costume, respeite-os. Essa é a nossa forma de entendimento, ok? Mas para mim, qual é o princípio? O princípio é: não se pareça com uma prostituta. Hoje prostituta tem cabelo comprido ou longo, gente? Comprido, longo, careca, cabelo vermelho, cabelo azul, cabelo verde, cabelo... Não é verdade? Então, o que difere? É o tipo de roupa, é o tipo de maquiagem, não é verdade? Então, cuidado você, mulher, que está colocando assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, com um decote. Cuidado, é isso que Paulo está dizendo. Às vezes você tem o cabelo aqui, mas está tirando uma foto, você não está cumprindo o que Paulo está falando. Você está entendendo? É o princípio e não a forma. E hoje eu quero falar exatamente isso com você. Quais são os princípios que nós encontramos na palavra e que, se nós aplicarmos o princípio na minha e na sua vida, você vai ter tudo isso que a pastora falou isso na palavra de oferta, porque eu tenho certeza, como ela mesmo diz, a Bíblia funciona para quem funciona na Bíblia. E eu queria que você refletisse comigo, porque hoje pode ser que vire uma chave aí para você. E o tema da palavra de hoje quero que você leia comigo, vai aparecer aqui no telão. O tema da palavra de hoje é o seguinte: Deus deve ser casa de paternidade. Não é casa de paternidade o tema. Você vai dizer assim comigo, ó: Deus deve ser Existem alguns atributos de Deus que são bastante interessantes. E um dos atributos de Deus é que Deus não muda. Deus é imutável. E Deus, quando Ele cria o homem e a mulher e os coloca no jardim do Éden, Ele cria aqueles dois e diz o seguinte: olha, tudo que está aqui pertence a vocês, menos essa árvore. Essa árvore aqui pertence a mim. Não toque nela. Essa não é para vocês comerem, mas vocês estão vendo todo o resto é para vocês. Ali Deus estava ensinando um princípio, um dos princípios da administração para Adão e Eva. Ele estava dizendo: ó, de tudo que você tem, um pedaço é meu. De tudo que você recebe, uma pequena porção é minha. De tudo que você ganhar, tudo, tem algo que é meu. E Deus ensina isso de Gênesis a Apocalipse. E a gente vai ver algumas coisas hoje à noite.
E a minha oração é que, de fato, Deus vire uma chave na sua vida hoje. Quero que você acompanhe comigo o texto de Êxodo, no capítulo 13, versículos 1 e 2. Êxodo no capítulo 13, versículos 1 e 2. A versão que eu vou colocar aqui pode ser que seja um pouquinho diferente da sua. Então você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar, marcar aí, grifar esses textos, mas eu vou ler essa que está no telão. Diz assim: o Eterno disse a Moisés: consagrem a mim todos os primogênitos. O primeiro a nascer entre os israelitas, seja homem, seja animal, será meu. Vamos parar aqui um pouquinho. Do jeito que Deus ensinou para Adão e para Eva, agora Ele está dando essa ordem para Moisés. Ele está dizendo o seguinte: Moisés, você vai ensinar para o povo, você vai ensinar algo que eu já ensinei, mas eu vou ensinar agora como forma de lei, para que vocês cumpram, e ao cumprir isso aqui, vocês vão ser abençoados. Então a primeira coisa que você tem que fazer, Moisés, é ensinar para o povo o seguinte: consagrem, ou seja, separem para mim todos os primogênitos. O que são os primogênitos? São os primeiros que nascem. Tudo aquilo que você conquistar, tudo aquilo que você ganhar, tudo aquilo que você receber, tudo aquilo que você tiver na sua mão, a primeira parte, Moisés, ensina para o povo que essa primeira parte precisa ser separada para mim, precisa ser consagrada a mim, não pertence ao povo, pertence a mim, diz o Senhor. E ele diz exatamente isso: o primeiro a nascer entre os israelitas, seja homem, seja animal, será meu, pertence a mim, não pertence a você. Tem um segundo texto que eu gostaria de ler com você, que são os versículos 11, 12 e 13 do mesmo capítulo de Êxodo 13, que diz assim: quando o Eterno os estabelecer na terra dos cananeus, como prometeu a vocês e a seus pais, e entregá-la a vocês, separem para o Eterno o primeiro a nascer. Todos os primogênitos entre os animais pertencem ao Eterno. Gente, tem algo aqui muito interessante que a gente precisa entender. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: o importante é fazer do mais importante o mais importante. E eu demorei a entender essa frase, porque muitas vezes a gente esquece do que a gente tem que fazer com o mais importante. E o mais importante, às vezes, a gente deixa para depois, e o importante acaba virando urgente, e aí fica aquela confusão toda na nossa vida. Mas quando a gente entende que fazer do mais importante o mais importante, a gente começa a colocar as coisas em ordem. E fazer do mais importante, ou fazer do importante o mais importante, é literalmente colocar Deus em primeiro lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você coloca Deus na ordem certa, no lugar certo na sua vida, toda a sua vida entra em ordem. Mas quando você não coloca Deus na ordem certa, no lugar certo, toda a sua vida entra em desordem. Eu não sei se tem alguém aqui que já pertenceu a uma igreja, de repente se afastou dos caminhos e aí voltou. Geralmente o relato é: a minha vida ficou uma bagunça, uma desordem. E aí no desespero o camarada volta. Por que ele volta? Porque ele entende que Deus é o único que pode botar a ordem de volta na vida dele. E quando a gente para entender que se eu coloco Deus no lugar certo, Ele coloca toda a minha vida em ordem, o que eu quero dizer aqui para você não é que você não vai ter problemas. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão o quê? Vocês estão aí, gente? Obrigado, Mary. Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflições, mas Ele diz o seguinte: não tema, porque eu venci o mundo. Então fiquem tranquilos, vocês vão vencer. Eu venci, vocês vão vencer. Só que lembre-se de colocar Deus no primeiro lugar, na ordem certa, no lugar certo. E quando eu disse que Deus é imutável e tem algumas características e alguns atributos, uma das coisas que Deus nunca vai aceitar na minha e na sua vida é o segundo lugar. Para Deus ou é o primeiro lugar ou não é. Não adianta você tentar: não, eu vou fazer só isso aqui agora, Deus vai ficar ali, daqui a pouquinho eu volto. Eu ouço muita gente dizendo o seguinte: eu vou curtir um pouquinho a minha vida, e daqui a pouco, quando eu ficar um pouquinho mais velho, eu volto.
Quando dá tempo de voltar, glória a Deus por isso, mas volta cheio de carrapicho, cheio de ferida, cheio de mágoa, cheio de... Eu não sei porque eu estou falando isso agora não, mas não tem nem parte da mensagem, mas se você está aqui nessa noite, você está pensando em dar um pulinho ali fora, deixa eu falar um negócio para você, isso é estratégia do diabo para roubar, matar e destruir você. Em nome de Jesus, não ouça essa voz. Você não veio aqui essa noite à toa, você não veio aqui nessa noite assim, vou lá só para me despedir da igreja. Então Jesus vai te pegar de jeito essa noite, para você não despedir de nada. É essa noite que você vai firmar. Quando Deus cria essa ordem, Ele diz para Moisés, olha, ensina o povo o seguinte, para eles consagrarem tudo aquilo que é em primeiro lugar. Sabe o que eu aprendo? Olha o primeiro ponto que eu quero que você veja comigo aqui, dessa palavra nessa noite. O primeiro ponto diz o seguinte, vai aparecer daqui a pouquinho na tela. Os primogênitos devem ser sacrificados ou redimidos. Presta atenção numa coisa aqui que eu quero falar para você. Existe um texto, deixa eu ler o texto para você aqui, diz assim, ó, Êxodo 13, volta uma tela para mim aí, Êxodo 13, não é o 13, isso, Êxodo 13, 11, 12, 13, que a gente estava lendo, olha só que interessante, se quiserem, volta mais uma, quando o Eterno estabelecer a terra dos cananeus, como prometeu a vocês e seus pais, entregá-la a vocês, separem para o Eterno primeiro a nascer, todos os primogênitos dos animais pertencem ao Eterno. Próximo. Se quiserem, poderão resgatar a primeira cria da jumenta, substituindo-a por um cordeiro. Se optarem por não resgatá-la, deverão quebrar o pescoço do animal. Vocês deverão resgatar todos os primogênitos do sexo masculino entre os seus filhos. Olha o que Deus está ensinando para o povo aqui. Presta atenção nisso aqui. O que Deus está ensinando é o seguinte, gente, vocês já entenderam que o primeiro é meu? O primogênito é meu? Tudo aquilo que vier de primeiro lugar na sua vida tem que pertencer a mim, porque eu gosto assim, eu quero assim, e vai ser assim para que você seja abençoado. Então preste atenção, se você não sacrificar aquilo que é seu, que é meu, se você não separar, se você não consagrar aquilo que é meu, sabe o que você vai fazer? Você vai perder ele de qualquer jeito, você vai ter que quebrar o pescoço dele. Isso me traz a seguinte memória, quando eu e você não colocamos as coisas de Deus no lugar de Deus, sabe o que acontece com a nossa vida? Você já pode ter experimentado isso, a gente perde aquilo que a gente mais amava, a gente perde aquilo que a gente colocou no lugar de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já disse, eu sou o primeiro na sua vida, ou eu sou o primeiro, ou você perde aquilo que você está colocando em primeiro lugar. Então, querido, preste atenção, hoje eu quero que de fato vire uma chave, você entenda princípios espirituais, e que não são aqui princípios terrenos, não tem aqui, a gente vai falar sobre números hoje à noite, a gente vai falar de dinheiro hoje à noite, e a última coisa que eu quero é que você pense, que nós estamos fazendo algum tipo de cálculo matemático humano. O que eu estou te ensinando nessa noite são princípios, e como a pastora falou na palavra de oferta dela aqui, estamos vivendo dias que tem muita gente angustiado, não sabe como é que vai ser, e eu quero ser aqui um continuador, do propagador da boa notícia para você, se você colocar a tua vida em ordem, e Jesus no lugar certo, tudo na sua vida vai fluir, querido, você precisa acreditar nisso. O que esse texto está dizendo é o seguinte, o primogênito, precisa ser, põe a próxima para mim, o primogênito ele precisa ser sacrificado, ou redimido. E aí você para e pensa o seguinte, Elton, mas esses textos do Antigo Testamento, esse negócio ainda vale para hoje? Vamos fazer uma analogia aqui, só para você entender do que está acontecendo? Aqui em cima o texto diz o seguinte, se for um primogênito de um animal puro, e aí ele coloca o cordeiro como sendo um símbolo de animal puro, ele diz, é o primeiro, então você vai sacrificar esse animal puro. Mas se for o filhote da jumenta, e aí ele coloca o jumento como símbolo de um animal impuro, ele diz o seguinte, presta atenção, o cordeiro precisa ser sacrificado, precisa ser entregue, e o filhote da jumenta precisa ser redimido por um animal puro.
O animal impuro, ele não é sacrificado. O animal impuro, ele precisa ser redimido pelo animal puro. E se ele não for, quebra o pescoço dele, ele morre e já era, acabou. Elton, mas essa coisa de Antigo Testamento, isso serve para hoje? Deixa eu falar, querido, se você ainda não entendeu, eu quero abrir os seus olhos nessa noite para que você olhe para isso aqui como sendo o retrato daquilo que Jesus fez por mim e por você, querido. Porque espiritualmente, você nasceu puro ou impuro? Fala alto para eu ouvir. Se você acha que foi puro, eu quero te dar uma triste notícia. Você nasceu impuro, espiritualmente falando. Mas existe um que nasceu puro. E porque ele é puro, ele foi sacrificado em meu e em seu lugar. Sabe para quê? Para que nós fôssemos feitos puros. O unigênito vira primogênito. O Filho de Deus, Deus entrega o seu Filho, sabe para quê? Para que eu e você nos tornássemos puros. Nós que éramos impuros, agora somos redimidos por aquele que foi sacrificado, o primogênito, o unigênito, aquele que era puro, que não tinha pecado. Quando eu olho para a cena de Jesus, querido, eu falo, Senhor, quanta misericórdia o Senhor teve de mim. Senhor, muito obrigado por aquilo que Jesus fez. Ele não merecia morrer em meu lugar, era eu que tinha que estar lá. E muita gente hoje está vivendo a vida como se fosse dono de tudo que você tem, de tudo que você é, dono do próprio nariz. Deixa eu falar um negócio para você. Eu sei que na sua adolescência você era doido para ser dono do seu próprio nariz. Vou te dar uma outra triste notícia. Adolescentes que aqui estão, vocês nunca serão donos do seu próprio nariz, se vocês entenderem que vocês são escravos de Deus. Mas ser escravo de Deus é a única escravidão que te liberta. Por isso que vale a pena você não ser dono do seu nariz, você colocar a sua vida nas mãos daquele que te redimiu. Você está entendendo, sim ou não? A representação de Jesus, ela acontece quando eu e você ainda éramos pecadores. Vamos dar uma olhada nisso? Olha o que Jesus faz por mim e olha o que Jesus faz por você. E eu quero ler aqui com você em Romanos. Romanos no capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstrou o quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Deus manda o seu próprio Filho por mim e por você, ainda quando não o amávamos, ainda quando dizíamos mal dele, e aí eu quero dizer uma coisa para você, pode ser que você esteja aqui hoje, e você faça parte de uma família que já vem de uma linhagem cristã, assim como eu venho de uma família que meu avô era pastor, meu pai é pastor, eu sou pastor, Theo já teve visões de que ele vai ser pastor, e nós já oramos pelos nossos netos que também serão pastores. Nós temos a certeza que a nossa família segue uma linhagem, mas talvez você não, talvez você esteja aqui hoje e você seja a chave que Deus queira mudar para a sua família. Talvez você que seja aquele que vai mudar a história das gerações. Talvez de você para trás não fosse assim, mas de você para frente é. Mas se você também não é, eu quero que você lembre-se e seja grato, porque se Jesus não tivesse entrado na história da sua família há 3, 4, 5, 6 gerações, certamente você hoje seria um forte candidato ao inferno. E a gente precisa ser grato. E a gente precisa fazer algo. Vocês estão aí? Vocês estão entendendo? Vocês estão cansados, né? Estão cansados? Não? Então beleza, então vamos que eu tenho certeza que Deus ainda vai falar muito com você nessa noite. Isso, 3 pessoas adoraram o que eu disse aqui, o resto não está nem aí, pastora. Sabe o que é mais interessante? É a gente observar que o amor que Deus tem por mim e que Deus tem por você, muitas vezes ele é negligenciado por mim e por você. Eu me lembro de uma vez que eu vi num carro um adesivo da seguinte forma: peque agora, ore depois.
Uma pessoa que tem a coragem de colocar um adesivo desse no carro, está menosprezando o sacrifício de alguém que não merecia morrer por ela. E às vezes a gente olha para um adesivo desse e a gente critica esse adesivo e a gente fala, nossa, que absurdo. Mas muitas vezes eu e você agimos da mesma forma, mesmo que não tenhamos o adesivo no carro. Mas muitas vezes nós negligenciamos o sacrifício, nós negligenciamos colocar Deus no lugar que Ele deveria ficar, colocar Deus aonde Ele deveria ficar, porque muitas vezes eu e você temos a tendência de fazer tudo com a força do nosso braço. Primeiro lugar, volta uma tela para mim, só para a gente relembrar o primeiro lugar. Os primogênitos devem ser sacrificados ou redimidos. Em segundo lugar, vamos mais uma para frente aí. Isso, os primeiros frutos devem ser ofertados. Vamos ler o que Provérbios 3, 9 e 10 diz. Diz o seguinte: honre o Eterno com tudo que você possui, dê a Ele o primeiro e o melhor, seu celeiro se encherá até não dar mais, seus barris de vinho transbordarão. Honre o Eterno com tudo que você possui, dê a Ele o primeiro e o melhor, e o seu celeiro se encherá até não dar mais. Êxodo 23, 19 diz o seguinte: tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos e das suas colheitas. Tragam à casa do Eterno o melhor dos primeiros frutos, da produção do ano. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes a gente vem no culto, e aí chega na palavra de oferta, e a gente ouve eu já ouvi várias vezes alguém falando isso. Pastor, o culto domingo foi uma bênção. Ele começou, meu irmão, louvor, o Armani. Se eu sou entusiasmado, gente, o que é o Armani? Não é não? Eu fico ali, gente, será que eu sou entusiasmado assim? Que às vezes eu olho para ele e falo, cara, acho que eu não tenho essa energia toda não. E aí a sensação que eu tenho quando eu estou pregando é que vocês estão assim, da onde que esse menino arruma esse negócio todo para ficar andando para um lado para o outro? Tem gente que cansa só de me olhar. E aí tem umas paradas muito malucas. Tem uns stories que a galera faz de bumerangue, meu irmão, que fica mais rápido ainda. Aí eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá. Eu olho aquele negócio, eu canso, só de eu me ver. Mas quando a gente para ver isso aqui, e a gente ouve a palavra de oferta, e aí a pessoa vem no culto e fala assim, olha, o momento do louvor, eu senti a presença de Deus, eu chorei, Deus ministrou no meu coração. De repente vem uma parte do culto, pastor, vem uma parte do culto que eu não sei por que tem que ter ali no meio. Parece que a espiritualidade do culto faz assim, ó. Aí depois, pastor, nessa hora eu vou no banheiro, eu vou beber água, sabe assim, pastor? Nessa hora que dá vontade de dar um comichão, eu vou lá fora, faço o que eu tenho que fazer, depois eu volto, porque eu sei que vai vir a palavra, e essa hora também é boa, pastor. Querido, deixa eu falar um negócio para você. Se você entender o que eu estou te falando hoje, se você entender que trazer à casa do Eterno o melhor dos primeiros frutos é algo que Deus vai dar a você, até quem não é muito esperto ia começar a devolver. Eu não quero aqui pregar uma mensagem de venha e Deus fará, venha e Deus fará. Não, não, não. Venha porque Deus já fez, venha porque Deus já fez, venha porque Deus já fez, venha porque Deus já fez. Existe um velho ditado que diz, você nunca vai vencer Deus no dar. E não tem como vencer, sabe por quê? Eu amo a forma como Deus trabalha. Deus te dá 100% e Ele te pede quanto de volta? Fala para mim. Você pode dar 20%, você pode dar 30%, ainda assim você não vai conseguir vencer Deus no dar. E no dia que você resolver dar 100%, Deus ainda vai dar um jeito de surpreender. Escreve o que eu estou falando. O grande problema é que a gente olha para uma frase dessa e a gente diz o seguinte, mas será? Será que eu vou levar o primeiro fruto? Será que Deus vai abençoar? Hoje de manhã eu contei que eu estava fazendo um discipulado, e nesse discipulado o rapaz virou para mim e falou assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de entregar o meu dízimo, eu já estou ofertando, eu já estou primiciando, mas eu não entrego o meu dízimo. Sabe por quê, pastor? Porque quando eu faço as minhas contas não dá. Eu disse, Ele falou,
Aí eu falei, já que não dá, bora tentar? Está dando certo do seu jeito? Ele falou, não. Então vamos tentar do da Bíblia? Vai que dá. E ele saiu daquele discipulado dele e falou assim, pastor, já que o senhor está falando que a Bíblia fala esse negócio, sabe o que eu vou fazer? Ele é novo convertido, ele acabou de chegar na igreja, acabou de chegar, passar pela UV, mas ele acreditando numa palavra que a própria Bíblia diz o seguinte, já que não está dando mesmo sem entregar, então eu entrego e vamos ver o que vai dar. E eu falei, pois entregue, querido, e se surpreenda com o que Deus vai fazer na sua vida, se surpreenda. Eu estou doido para chegar novembro, porque eu estou doido para ouvir o que esse menino tem para me contar. Se tem uma das coisas que eu não duvido, é aquilo que a palavra diz. Sabe qual é o grande problema? Um dia a pastora falou isso aqui, pastora, fui eu que disse esse negócio do shampoo. Sabe a frase do shampoo? A frase do shampoo é a seguinte, mulherada, se você quer ter um cabelo sedoso, lindo, maravilhoso e que cresça 10 centímetros por mês e alguém fizer um shampoo e fizer um marketing desse shampoo, quantas vão comprar, honestamente? Mesmo que você não tenha tido resultado nenhum, visto resultado nenhum, você vai acreditar na campanha de marketing do shampoo. Mas o manual de vida para você duvida? Oi? Então o marqueteiro da marca de shampoo está fazendo um trabalho melhor do que o Espírito Santo na sua vida? O grande problema é que muitas vezes a gente ouve uma palavra como essa e você sai daqui entusiasmado, cheio do Espírito. Quando você passa naquela porta, vem uma pergunta na sua cabeça assim, ó, será? E aí tudo na sua vida volta ao normal. E aí você olha para esse negócio e fala assim, acho melhor viver do jeito que eu estava vivendo mesmo. Hoje de manhã, alguém estava ali do meu lado e perguntou assim para mim, pastor, você que vai pregar hoje? Aí eu falei, sou eu. Ele falou assim, mas é murro ou é conforto? Eu falei, não sei, agora é contigo. Vai depender de como você está. E depois a pessoa virou para mim e falou assim, pastor, foi só murro de manhã, hein? Querido, eu espero que não seja tanto murro para você, que seja muito conforto, que você diga assim, pastor, tudo que você está falando eu já faço na minha vida. Eu vou dizer, continue fazendo, querido. Mas se hoje você está levando o murro do Espírito Santo, em nome de Jesus, não deixe a pergunta será entrar no seu coração, porque o Espírito Santo quer mudar coisas na sua vida nessa noite, e se você não se permitir que Ele mude, vai acontecer nada, você vai continuar da mesma coisa, e daqui a pouco você vai sair da igreja, você vai dizer, sabe o quê? Eu vou sair da igreja porque não adianta, não funciona, aquilo que eles pregam não funciona. A Bíblia funciona para quem funciona na Bíblia, é assim que funciona. O fato de entregar o primeiro fruto exige de mim e de você fé. Porque se eu pego aquilo que eu ganho, imagina o seguinte, gente, imagina os caras para quem Moisés estava explicando, para quem Deus estava dando essa instrução. Os caras lá, estavam na fazenda, nascia lá o primeiro cordeirinho nascia, meu irmão, ele antes de esperar até a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta cria, antes dele ter 10 cordeiros, ele pegava o primeiro e ele matava, e ele sacrificava, e ele dizia, esse aqui não me pertence. Quando ele faz isso, sabe o que acontece? Ele simplesmente diz para Deus o seguinte, eu creio que eu entregar esse aqui para o Senhor, o resto vai vir. O grande problema é que nós queremos contar 10, para depois ver, tem 10 mesmo? Então beleza, então agora eu posso dar 1. Isso não é fé, querido. Isso não é demonstração de fé. Isso aí é dar porque você sabe. E é exatamente assim que Deus diz que Ele não gosta. Quando na Bíblia fala, vários textos falando que vocês entregam para mim aquilo lá que não serve para nada, é oferta manchada, é oferta defeituosa, é exatamente isso. Agora que eu sei que eu tenho no mês, eu posso ir lá e eu posso devolver. Não é assim que funciona. Porque Deus gosta de ser o... É a partir desse princípio que eu entendo a história de Caim e a história de Abel. Quando eu olho a história de Caim e Abel, eu começo a entender o seguinte. Bota para mim, por favor, o slide de Caim e Abel. Olha o texto de Gênesis. Quando a gente vê, pode mais. Isso. Aqui a gente tem em Gênesis a história de Caim e ali a gente tem a história de Abel. E aí diz o seguinte, olha só, o tempo passou, Caim apresentou ao Eterno
uma oferta tirada da sua produção agrícola. Vamos lá, vamos analisar comigo o que Caim está fazendo aqui. Passado o tempo, ou seja, o tempo passou, no tempo em que Caim quis, ele vai lá e separa uma oferta para o Senhor. Mas ele diz ali que ele separa o primeiro, sim ou não? Diz que ele separou uma oferta, no tempo que ele quis. Agora vamos dar uma olhada na história de Abel. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou-as dos primeiros animais nascidos em seu rebanho, carne de primeira qualidade. Dos primeiros, dos primogênitos, ele diz, olha, nasceu um, então eu pego esse aqui que é o melhor, que é o mais forte, eu pego esse aqui, o primeiro nascido, e agora sim eu entrego. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, olha a conclusão aqui embaixo, o Eterno gostou de Abel e de sua oferta, mas Caim e sua oferta, e a oferta que ele havia trazido, não foram aprovados por Deus. Com isso Caim ficou indignado e irritado. O que mais me encanta aqui, e eu quero que você preste muita atenção agora, Deus não está interessado no que você tem para dar, no sentido de grana, no sentido de cordeiro, não é isso que agrada o coração de Deus, não é, o que agrada o coração de Deus é um coração. Por isso que Davi, num dos salmos, ele diz o seguinte, Senhor, se o Senhor se alegrasse de sacrifícios, eu faria. Davi tinha acesso, gente, a qualquer rebanho que ele quisesse, ele podia mandar, assim como ele mandava matar para fazer várias festas, ele podia mandar matar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 bois, se ele quisesse, ele era o rei. Mas ele chega à conclusão no Salmo 51, que o que agrada a Deus não é a quantidade de sacrifício que ele faz, mas é um coração contrito, é um coração que se arrepende, é um coração que olha para Deus e fala assim, tu és o meu Deus. Esse é o coração que Deus está buscando. E quando eu vejo essa passagem de Gênesis, quando eu olho para Caim, quando eu olho para Abel, o que Deus rejeita não é a oferta. Porque muita gente olha para esse texto, e eu já vi gente fazendo teologia em cima desse texto, e dizendo o seguinte, olha, cuidado com o que você dá para Deus, hein? Porque se você der menos do que X, olha Caim, hein? Não tem a ver com quantidade, querido. Não tem a ver com quanto ele deu. Tem a ver com um princípio que Deus não consegue ser o segundo. Por isso, nem se Deus quisesse, ele poderia aceitar essa oferta de Caim. Porque Deus é um Deus imutável. Deus é um Deus que é o primeiro, e ele quer o primeiro, ele quer ser o primeiro, e se você coloca ele em segundo, não é a sua oferta que não é aceita, é você que não é aceito. Você está entendendo, sim ou não? Quando eu olho para isso aqui, eu vejo que o coração de Abel estava no lugar certo, e por isso ele e sua oferta foram aceitas, mas o coração de Caim não estava, por isso ele e sua oferta não foram aceitas. Em terceiro e último lugar, obrigado, amo vocês. Agora penso eu que deve ser a chave, que eu acredito que vai virar na sua mente. O dízimo é o primeiro a ser entregue, diz assim Levítico 27:30, 1/10 do produto da terra, seja do cereal do solo, seja do fruto da árvore, pertence ao Eterno, é santo para o Eterno. Você sabe por que o dízimo precisa ser o primeiro a ser entregue? Porque ele não é seu. Ele precisa ser devolvido porque ele não pertence a você. É mais ou menos o seguinte, imagina que eu viajasse, e eu dissesse para o pastor Leandro Coelho o seguinte, pastor, eu vou deixar aqui uma quantia para você, eu vou deixar aqui 20 mil reais por mês para você viver com a sua família, mas desses 20 mil reais que eu vou deixar para você por mês, pastor, você precisa entregar 10% lá na casa de paternidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os 20 mil que ele vai administrar, são dele ou são meus? Você está na dúvida, eu vou te ajudar. Eu vou deixar com ele 20 mil reais por mês para ele administrar, para ele entregar aqui na casa 10%. O dinheiro é dele ou é meu?
Fala assim, é seu. Isso. Ele tem direito dele fazer o que ele quiser com os outros 90%? Tem, porque eu não dei ordem nenhuma específica para ele. Mas aqueles 10%, ele tem direito de mexer, sim ou não? Então por que você está mexendo naquilo que não é seu? Por que você está fazendo conta daquilo que você sabe que não é seu? Por que você está duvidando daquilo que o Espírito Santo já falou para você que você precisa fazer? Por que você tem dúvida daquilo que a Bíblia promete que vai fazer para você? Por quê, querido? Quando a gente vê nesse texto que o dízimo precisa ser o primeiro a ser entregue, eu preciso dizer para você o seguinte: quando você receber lá seus 10, 20, 30 mil reais, você precisa entender que existe um valor que precisa ser retirado em primeiro lugar da sua vida. A primeira coisa que você precisa tirar, ou seja, vamos colocar aqui que você ganhou 30 mil reais. Vamos imaginar que existisse uma nota, ok? Vamos imaginar que existisse uma nota de R$1.000. E você recebeu lá 30 notas de R$1.000. Vamos facilitar a nossa conta? Vamos fazer 10 mil? Você recebeu 10 notas de R$1.000. Quanto você tem que dar de dízimo? Eu sei que matemática é difícil, mas eu vou te ajudar. Quando você recebe 10 mil, você tem que dar quanto de dízimo? 1.000. O que você precisa fazer para entregar isso primeiro? Você precisa separar a primeira nota de 1.000 para ser aquilo que você vai entregar para o Senhor. Quando eu digo que o dízimo precisa ser o primeiro a ser entregue, é o primeiro a sair da sua mão. Essa é a ideia. Porque o que estabelece a bênção sobre a sua vida não é a quantidade, e sim a ordem. Porque Deus é um Deus de ordem. Porque Deus é um Deus de princípios. E Ele quer que você siga um princípio, porque quando você seguir o princípio, você vai receber aquilo que Ele preparou para você. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O agricultor, ele não planta semente depois que a chuva caiu. O agricultor, ele planta a semente antes da chuva cair, porque quando a chuva vier, a semente já está lá. É exatamente assim que funciona no reino. Deus não vai te abençoar para que depois você dê, você entrega, e porque você entrega, Deus é fiel para te abençoar. É assim que funciona, querido. A grande questão é que eu e você muitas vezes queremos fazer para sermos abençoados. Ah, não, eu vou fazer um propósito aqui para eu poder comprar um carro zero, então eu vou entrar num pacto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Querido, não é assim que Deus funciona. Deus não é um Deus de barganha. Eu já falei isso aqui, eu quero repetir. Você precisa entregar em primeiro lugar. Para quê? Para que aí sim a bênção do Senhor. Vamos parar para pensar comigo aqui. Será que é mais inteligente ficar com 100% sem a bênção ou com 90% com a bênção? Eu que sou mais burro, acho que eu prefiro ficar com 90% com a bênção. Porque aquilo que eu retenho é aquilo que eu tenho, mas aquilo que eu entrego tem o poder de ser multiplicado. É assim que funciona. A matemática de Deus é diferente da sua matemática e da minha matemática. Os princípios de Deus são diferentes daquilo que a gente acredita. Eu disse hoje de manhã que o senso de humor de Deus às vezes me irrita. Porque às vezes eu quero um negócio dele e ele não me dá. E ao mesmo tempo que me irrita, eu ouço o Espírito Santo dizendo assim para mim: ainda bem que você não é Deus, hein? Você já pensou como é que seria o mundo se você fosse Deus? Queridos, em nome de Jesus, eu quero que você entenda que o que abençoa a sua vida não é o quanto você dá. Espera aí, pastor, então você está dizendo que não precisa dar os 10%? Eu não estou nem entrando nessa possibilidade, ok? Você está me entendendo? Você é maduro para entender o que eu estou falando? Há muitos anos eu fiz discipulado com uma pessoa, e a pessoa disse assim para mim: pastor, eu estou com um problema sério. Eu falei: fala para mim, o que está acontecendo? Poxa, esse mês eu vou ter que dar 4 mil reais de dízimo. Eu falei: como é que é isso, irmão? Ele falou: são 4 mil reais, pastor, eu não posso negociar esse valor, não? Eu falei: rapaz, peraí,
Você está dizendo para mim, deixa eu entender se eu estou fazendo a conta certa. Você está dizendo para mim que você tem 4 mil reais para dar de dízimo, porque você ganhou quanto? Ele disse, porque eu ganhei 40. Eu falei, homem, seu menino, eu queria dar 4 mil reais de dízimo todo mês, amigo. Ele falou, pastor, mas são 4 mil reais. Eu falei, mas o que são 4 mil reais para 40 que Deus já te deu, querido? Você tem 36 ainda para gastar do jeito que você quiser, e você está reclamando que você tem que dar 4 mil. Querido, eu queria, e eu profetizo na sua vida, se você trabalhar direito, se você colocar um monte de coisa, os princípios daquilo, você vai passar a dar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 de dízimo, querido. Só que você precisa entender que, você precisa ser excelente no que você faz. Aqui eu quero abrir um parênteses. O sonho dos nossos pastores, da rede de empreendedores, é que nós comecemos a fazer negócios entre a gente. Porque você já imaginou? Você já imaginou no seu negócio todo mundo indo lá? Dá para a gente fazer rodízio, querido. Dá para fazer rodízio. Vou te contar um exemplo feio, mas que serve para a gente entender. Os caras de Cancún entenderam que eles estavam competindo entre eles. E aí quando vão, se você nunca ouviu falar de Cancún, Cancún é onde as pessoas vão para passar férias, tal, não sei o quê. Só que é um lugar de muita promiscuidade também. E os donos das boates lá, ó, como é que os caras são inteligentes. Os caras entenderam que todo mundo fica aberto no mesmo dia, havia competição entre eles. O que os caras fizeram? Bom, segunda você abre, terça você abre, quarta você abre, quinta você abre, sexta você abre, sábado você abre. Quando o visitante vai lá, ele só tem uma opção para ir na segunda, outra opção para ir na terça, outra opção na... Todo mundo vai em todos os lugares. Você imagina se nós aqui, como empreendedores, tivéssemos a sacada e falassem, quantos restaurantes nós temos aqui? Segunda-feira a gente almoça aqui, terça a gente almoça aqui, quarta a gente almoça aqui, quinta a gente almoça... Você já entendeu como é que o negócio ia ficar? Eu ia ter um pouquinho menos de competição. Se você não entendeu minha piada, me procura depois para saber o que eu faço. Você vai se capacitar, você vai ser bom, você vai se... vai ficar top. Vai ficar até com inglês nativo, se você for lá. O que eu quero dizer para você? É que esse sonho da gente fazer negócio entre a gente funciona e funciona muito bem. Mas se você está fazendo um serviço meia boca, está na hora de você se reinventar, querido. Porque eu sou o primeiro a ter dificuldade de indicar aquele que faz um serviço meia boca. Então assim, se você quer ganhar, se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer que o seu negócio seja bom, então se reinvente, amigão. Faça alguma coisa que te diferencie no mercado. Não fica achando que Deus vai te abençoar fazendo um negócio meia boca, porque Ele não vai. Não vai. Ele vai até mandar cliente para você. Chega lá, o cliente se decepciona com você, já era. Então, em nome de Jesus, nós estamos numa igreja excelente. Nós estamos numa igreja de excelência. Nós estamos numa igreja que a palavra é excelente, que o ar-condicionado é excelente, que o telão é excelente, que o louvor... O que é esse louvor, gente? O que é esse louvor? Eu vou pregar nas igrejas que o cara da bateria só sabe tocar chá com pão. Conhece chá com pão? Chá com pão, chá com pão. Só sabe tocar isso. Você pega um Alessandro, você pega um Davi, você pega essa galera que destrói essa bateria. Eu trouxe um vizinho meu um dia, ele veio aqui assistir um culto, participar de um culto com a gente. Quando ele olhou, o Davi estava na bateria e falou, quantos anos aquele menino tem? Porque aqui nós temos músicos de excelência, nós temos palavra de excelência, nós temos professor de capacitação de ensino de excelência, nós temos salinha das crianças de excelência, nós temos um templo de excelência, nós temos um telão de excelência, nós temos tudo de excelência. Aí você vai abrir o seu negócio e falar, eu sou lá da casa de paternidade, e o seu negócio é meia boca. Filhão, não diz que você é daqui. Faz o seu negócio, surpreenda o seu cliente. Aí você abre a boca e diga, eu sou da casa de paternidade. Porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida, sim ou não? Nós temos duas palavras para esse ano de 2020. A primeira é que esse é o ano da maturidade, e que no meio da pandemia nós prosperaríamos. Essas são as duas palavras. Agora, se você não é excelente no que você faz, e se você não está querendo amadurecer, sinto muito, querido, você perdeu o ano de 2020. Foi a melhor oportunidade que você tinha para ser excelente e para amadurecer.
Mas eu tenho certeza que aqui tem filhos maduros que entendem a palavra e que mudam a história da sua vida, colocando Jesus em primeiro lugar. E se você entender, querido, que o dízimo é o primeiro, preste atenção numa coisa. Hoje de manhã eu falei isso e eu preciso repetir agora, preste atenção. Se você vem de uma história, de uma igreja, de algum lugar, que você entregou o dízimo, que você entregou uma oferta, que você fez qualquer coisa, e alguém de lá roubou, o seu compromisso não é com a igreja, o seu compromisso é com Jesus Cristo. E eles que roubaram, eles que vão receber de Deus aquilo que eles vão receber de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se você desconfia de qualquer coisa da nossa igreja, todos os nossos relatórios estão abertos para que a pessoa possa conferir, pastor Júnior. Procura, pastor Júnior, procura alguém do G12, você pode ver tudo o que está sendo feito. Deixa eu falar uma coisa para você, eu faço parte da liderança da igreja. Se tivesse uma unha de desconfiança de qualquer possibilidade de não honestidade com o dinheiro que você entrega aqui, eu estava fora. Então eu quero que você, e eu falo isso com muita tranquilidade, eu quero que você entenda isso. Se você vem ferido, machucado, magoado e não entrega o seu dízimo porque você eu não concordo com aquele telão, filhão, já está aqui. Ninguém vai tirar o telão por causa de... tinha que ser um data show. Você já entendeu que não vai sair? Eu não concordo com... Mano, você não concorda, chama seu líder, conversa, chama o pastor, conversa, chama os pastores, conversa, expõe o seu coração, diz o que você não concorda. Se você conseguir convencer os pastores, glória a Deus pela sua vida. Se você não conseguir, filhão, bota o saquinho, a viola no saquinho e fica no seu lugarzinho. O que eu quero que você entenda, querido, é que você tem que parar de usar a desculpa do eu não concordo, do eu não aceito, do eu... O diabo está brincando com você. A Bíblia diz que só existem duas possibilidades de a gente fazer com o nosso dízimo, ou devolver ou roubar. A Bíblia chama você de ladrão se você não entrega, e eu também, se eu não entrego. Mas sabe o que você rouba? Olha, presta atenção. Você realmente acha que você rouba 200, 300, 500, R$1.000 de Deus? Tadinho de você. Você realmente acha que você rouba dinheiro de Deus? Não, sabe o que você rouba? A possibilidade dele te abençoar. É isso que você rouba dele, porque ele é dono de toda a prata e de todo o ouro, e você não tem possibilidade de roubar nada dele. Então eu quero que você entenda que entregar e você nunca vai conseguir dar mais para o reino do que o rei já te deu, nunca. É assim que funciona. Para encerrar, agora de verdade para encerrar, eu quero dizer o seguinte, olha essa história de Êxodo 13. E essa é uma das histórias mais lindas que eu acho. Deus é um Deus de memoriais. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que quer que a mensagem dele seja transmitida de geração em geração, e ele sempre vai te dar uma desculpa para isso, quer ver? Quando seus filhos perguntarem, o que isso quer dizer? Expliquem, o Eterno com o poder da sua mão nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó estava obstinado e não queria nos deixar sair, mas o Eterno matou os primogênitos no Egito, de homens e animais. É por isso que eu ofereço em sacrifício ao Eterno todos os machos que nascem primeiro e resgato o menino primogênito. Deixa eu dizer para você no português o que isso quer dizer. Imagina que o camarada israelita, fazendeiro, estava lá na sua casa, trabalhando na sua terra, de repente o menino, pai, mãe, vem para cá, a cabritinha, sei lá o nome do bicho, tá tendo um filhotinho, e ele chega lá, todo mundo vem ver aquele negócio, o pai pega o facão atrás da porta da cozinha e vem com aquele facão na mão, e eles começam a ver, e o bichinho nasce, e ele está ali bonitinho, de repente o menino vira para o pai, está ficando em pé, ele está ficando em pé, olha que legal, e o bichinho todo trêmulo, vai lá, vai ficando em pé, e de repente, o pai olha aquela cena, pega aquele animal por uma das patas, pega o facão, e passa no pescoço daquele bicho. O menino olha para o pai e diz, seja lá o que esse bicho tenha feito, é melhor que eu não faça.
Passado algum tempo, esse menino vendo o pai, todo primeiro animal nascido, o pai vai lá e arranca, o pai vai lá e arranca, o pai vai lá e arranca. Esse menino vira para o pai: pai, posso ter uma conversa com o senhor? Ao longo da minha vida eu percebi que todo primeiro animal que nascia na cria, o senhor matava. O senhor pode me explicar o que é isso? E aquele pai pega aquele filho, bota no colo e diz: meu filho, está vendo essa fazenda que a gente tem hoje? Está vendo os animais que a gente tem hoje? Há um tempo atrás a gente não tinha nada disso. Muito pelo contrário, filho, a gente não era dono de nada. A gente era escravo no Egito. Mas a mão poderosa do Senhor nos tirou da escravidão e nos deu tudo que nós temos hoje. Por isso, com alegria, eu sacrifico todo primogênito. Queridos, a grande desculpa que Deus quer dar para que você nessa noite transmita isso para as próximas gerações é que quando os seus filhos começarem a ter noção de dinheiro e observarem o quanto você entrega ou o quanto ele entrega, que no dia que ele te perguntar: pai, mãe, por que você dá tanto dinheiro para o pastor? Por que você dá tanto dinheiro para aquela igreja lá? Aquela igreja é rica, não precisa do seu dinheiro. Que você pegue os seus filhos, coloque perto de você e: filho, deixa eu te contar uma história. A nossa vida não era sempre assim. Se você for que nem eu, que as suas gerações já vêm de cristãos há muito tempo, você pode contar o meu bisavô, o meu tataravô, o meu avô, o meu pai. Jesus mudou a história e por causa disso nós vivemos uma nova vida, mas nem sempre foi assim. Se você é daqueles que Jesus vai mudar a partir de você, a história da sua família, você tem muita propriedade para dizer: filho, vem cá, senta aqui, deixa eu te contar. Papai e mamãe viviam numa brigaiada danada. Aqui em casa, Satanás brincava com a gente. Mas um dia, querido, um dia, a mão poderosa do Senhor nos visitou, nos restaurou, nos redimiu. Resgatou. Crianças, teens que estão aqui nessa noite, aprendam desde já esse princípio. Ganhou R$1, tira 10 centavos. Ganhou 2, tira 20 centavos. Ganhou 10, tira R$1. Deixa eu dizer um negócio para vocês. A sua história vai ser completamente diferente dos seus pais, se você entender numa idade que eles ainda não entenderam. Queridos, eu quero ser um portador hoje de boas notícias. Eu quero dizer para você, se você entender esse princípio, se você não falhar nesse princípio, Deus já tem coisas maravilhosas preparadas para você e para a sua geração. Mas para isso você precisa entender que existe um princípio. Que o seu líder não precise mais ficar fazendo discipulado com você, dizendo: você ainda não entendeu? Vamos lá, deixa eu te explicar de novo. Que hoje à noite vire uma chave. E eu quero propor um desafio para você. Para você que não está tendo coragem de dizimar, primiciar e ofertar. Eu vou fazer um desafio. Se você seguir aquilo que a Bíblia está dizendo, ela garante que você vai viver dias sobrenaturais na sua vida. E não é só financeira não, é muito mais, como a pastora falou. Quem sabe o seu casamento não está bom porque você não está colocando Deus em primeiro lugar. Quem sabe suas finanças estão todas enroladas porque você não está colocando Deus em primeiro lugar. Quem sabe o seu relacionamento com seus filhos não está bom porque você não está colocando Deus em primeiro lugar.
Mas Deus te chama nessa noite para dizer: filho, vem cá, eu quero te abençoar. Filho, para de roubar de mim aquilo que eu quero fazer por você. Filho, para de me colocar em segundo lugar e começa a entender que o primeiro lugar é o lugar onde eu tenho que estar na sua vida. Porque quando eu estiver em primeiro lugar na sua vida, a sua vida vai entrar em ordem. Para não te expor, eu não vou pedir para você vir à frente, nem para você levantar sua mão. Mas eu quero convidar você a ficar em pé, todo mundo, e eu quero orar por você nessa noite. Se você sentiu o desejo de colocar a mão no seu coração, fique à vontade. Eu não preciso te chamar aqui na frente para que haja uma mudança na sua vida. Você sabe que é com você que Deus está falando. E se você sabe que Deus está falando com você, querido, em nome de Jesus, muda hoje. Porque como eu disse 3 vezes essa noite, tudo que Deus quer é te abençoar. E você está ouvindo a voz de Satanás e entendendo que você está fazendo o melhor para você, mas não está. Ouça a voz do Espírito nessa noite. Assuma uma postura diferente nessa noite. E entenda que se esse princípio for respeitado, sua vida entra em ordem. Bota a mão no seu coração.